bem alto. Isso, glórias a Deus. Oh, aleluias, Pai. Vai buscando. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerado das prisões, que fez adultério mãe de filho, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar, andar. O meu Deus é o Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível, é o mesmo e hoje sempre há de ser. O meu Deus, o Deus do impossível, e fará o impossível por você, e fará o impossível pra você. Oh, erga suas mãos para o alto. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que socorre-nos bem no dia da nossa aflição, no dia da nossa batalha, no dia da nossa luta. Então, Jesus, nessa manhã, nós queremos mais, queremos ver o agir do Senhor, queremos permanecer com o Senhor. Glórias, vai dando glórias, vai agradecendo ao Senhor por esta manhã, vai dizendo: Senhor, eu ofereço meu culto ao Senhor, eu ofereço a minha vida ao Senhor. Apresentai-vos as vossas necessidades perante o Senhor. Vai apresentando agora, vai dizendo: Senhor Jesus,
casa, a minha família, meu casamento, a minha saúde, tudo que eu tenho, Jesus, eu consagro a Ti. Isso, vai dizendo agora, Senhor, eu vou permanecer, eu vou perseverar até o fim, porque quem persevera até o fim será salvo. Glórias, oh aleluias. Pai, hoje é aquele dia que nós oramos, meu Deus, pelo nosso fortalecimento, pela nossa casa, oramos pela nossa família. Então, Espírito Santo de Deus, vem neste lugar agora. Vem, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos ver a mão do Senhor poderosa agindo. Queremos ver, meu Deus, o Senhor derramar sobre a nossa vida, meu Deus, a presença do Teu Espírito, porque a Bíblia diz: anda em minha presença, e ser perfeito. Então, Senhor, nós queremos mais. Vai dizendo: eu quero mais, Senhor. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar, andou por sobre o mar, e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. É o Deus do impossível, é o mesmo e hoje sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, e fará o impossível para você, e fará o impossível por você. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, paralíticos e coxos. Oh, meu Deus, na Tua presença nós vencemos, na Tua presença, Deus, nossa casa, ela é abençoada. Então, meu Deus, que nesta manhã o Senhor venha manifestar, nesta manhã o Senhor venha curar, nesta manhã o Senhor venha sarar, nesta manhã, meu Deus, que a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dor esteja sobre a nossa vida, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Pai, abençoe a nossa casa, a nossa família, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Erga as mãos para o alto e diga: obrigado, Senhor Jesus. Diga: eu creio que eu já estou preparado para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. E se crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o nosso Deus assim bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, pode ficar bem à vontade, em nome de Jesus Cristo. Um solzinho saindo devagarzinho para nos abençoar, né? Chegou, acho que deve ter dado com certeza, né, uma geada nesta manhã cedo aí, mas nós estamos na presença de Deus, e a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria, amém? O pastor vai ter uma palavra aqui para compartilhar, e depois nós vamos fazer nossa Santa Ceia da Sagrada Família, tá bom? Eu até fiz questão de botar o tema aqui no monitor. Os nossos irmãos de casa, aqueles que estão em outras cidades, não estão vendo. Logo eles vão ver também. Mas está escrito aqui, ó: permanecer com Jesus, irmãos, permanecer com Jesus, né? Mesmo quando muitos o quê? O abandonam. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Me trazendo para a área da Sagrada Família, que hoje é o culto da nossa família, né? Então nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. O versículo é o versículo de número 68. João 6,
versos de número 68. Vamos lá, vou botar aqui também, em nome de Jesus. Vamos ler esse versículo aqui então. Então olha o que diz aí, ó. Diz assim, ó. Respondeu-lhe, pois, Simão, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então vamos parar por aqui em nome de Jesus. O que a palavra de Deus está dizendo para nós, irmão? Está dizendo assim, ó. Jesus tinha uma multidão de pessoas que estavam correndo atrás dele. Essa multidão de pessoas, eles corriam, muitos deles por causa do pão, né, da multiplicação do pão e do peixe. E aí então Jesus Cristo, vendo que a multidão estava seguindo a ele por causa daquilo que Jesus ele podia fazer, então Jesus ele começou a ensinar o povo um pouquinho a respeito das coisas espirituais. Começou a ensinar, olha, para vocês alcançar a bênção, para vocês vencer, vocês vão precisar renunciar. Vai ter muita coisa que vocês vão precisar renunciar para vocês vencer. Começou a sair daquele campo terreno, Jesus, e ele começou a entrar no campo espiritual. Mais para frente, Jesus diz assim, ó, e eu falo mais para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Eu não sou aquele pão que os hebreus comeram no deserto e eles pereceram. Aquele pão, né, não sustentou eles. Eles pereceram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou alguém espiritual. Se vocês escolherem me seguir, se vocês escolherem renunciar, se vocês escolherem, né, a ser totalmente dependente de mim, e aí passar a ser abençoado. Tudo aquilo que nós já vimos durante as mensagens aqui nas quartas-feiras, né? Então Jesus ele saiu daquilo que é terreno, irmã, e ele entrou agora no campo espiritual. E aí então teve um momento, né, que Jesus ele perguntou para os apóstolos: vocês vão querer me deixar também? Porque todo mundo está deixando Jesus, porque Jesus agora estava falando das coisas espiritual. Renunciar, servir a Ele, ser fiel a Ele, se envolver com aquilo, né, que agrada o Pai. A maioria das pessoas que estavam atrás dele por causa do pão e do peixe começaram a se afastar de Jesus. Jesus perguntou para os apóstolos: e vocês vão querer me deixar também? Vocês vão querer me abandonar também? Jesus perguntou. E aí então o Pedro lhe diz, respondeu-lhe pois Simão Pedro, ele diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então o Pedro estava dizendo o que? Ele estava dizendo: Jesus, para onde que nós vamos? Para onde que é o Senhor que tem as palavras da vida eterna. É o Senhor que pode abençoar a minha saúde. É o Senhor que pode cuidar da minha casa. É o Senhor que pode cuidar da minha sogra. É o Senhor que pode cuidar, né, da minha família. É o Senhor que pode cuidar do meu levantar, do meu caminhar e do meu deitar. Então, para onde que eu irei? O Pedro disse: Senhor, eu irei, Senhora. Então, nós precisamos permanecer com Jesus quando muitos abandonam Ele. Porque nós precisamos crer que Jesus é aquele que vai sustentar e vai salvar a nossa casa. A Bíblia diz, né? Crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas às vezes tem muitas pessoas que às vezes não permanecem com Jesus. Né? A pessoa vem para a igreja e o pastor começa a ensinar o espiritual para a pessoa. A pessoa tem que priorizar Jesus, tem que vir, tem que participar da ceia, tem que ser fiel a Deus, tem que renunciar ao mundo lá fora, né? Renunciar a muitas coisas lá fora para que Jesus venha abençoar. Né? Mas muitas pessoas vão se afastando. Por quê? Porque a gente está sendo mais espiritual. Então, era uma multidão de pessoas, irmã, que estava se afastando de Jesus. Por quê? Porque agora Jesus saiu daquilo que era terreno e Jesus começou a entrar naquilo que é espiritual. E a maioria das pessoas não gosta. As pessoas, elas querem Jesus porque elas estão precisando de algo material, algo terreno. Então nós não podemos, nós temos que permanecer com Jesus, irmã. Nós temos, onde tem muita gente abandonando, eu tenho que continuar. Por quê? Porque é Jesus que é o pão vivo que desceu do céu. E é Ele que vai salvar, Ele que vai sustentar, e é Ele que vai abençoar a minha família em nome de Jesus. Amém? Vamos ali para Hebreus capítulo 10.
Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38. O pastor vai botar aqui também no monitor aqui, ó. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. Olha o que diz aí, ó. Mas o justo... A senhora está procurando ali, vou esperar então. Pode procurar aí. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. Isso, Hebreus 10, versos de número 38. Este é o segredo é nós escolher Jesus, o segredo é nós estarmos com Jesus à frente da nossa vida, de tudo que nós precisamos, porque é Ele quem vai cuidar, Ele vai cuidar. Então olha o que diz aí, ó. Mas o justo viverá da fé, a Bíblia diz, né? E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí no 39 diz assim, ó. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação do quê? Da alma. Então a Bíblia diz, o meu justo ele vai viver da fé. O que é viver da fé? É viver do Espírito. Viver da fé, eu colocar Jesus na minha frente e dizer, Jesus é o Senhor que cuida da minha vida, o Senhor que cuida da minha casa, né? A palavra de Deus diz, né? Nós que entendemos isso e que acreditamos em Jesus, a palavra de Deus diz, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quem que eram aqueles que se retiraram para a perdição? É aqueles que estavam atrás, na verdade, daquilo que Jesus podia oferecer e não por causa de Jesus. Eles não estavam ali por causa do espiritual, porque eles amavam adorar Jesus, porque eles amavam a presença de Jesus, porque eles criam em Jesus, mas eles estavam ali por conta daquilo que Jesus podia operar. Então o que aconteceu? Quando Jesus começou a entrar no campo espiritual, irmão, eles se retiraram, começaram a se afastar, se retirar. Jesus diz, se retiraram para a perdição. Porque aquele pão que perece, tu come hoje, amanhã tu tem que comer de novo, e depois tu não tiver mais, tu pode, né, perecer. Agora Jesus disse não, aquele que come do pão que desceu do céu, esse jamais morrerá. Esse vai ser abençoado. Então nós precisamos continuar firme com Jesus, não podemos parar. Vamos ler ainda o Salmo 73, 26. Salmo 73, vamos lá. Salmo 73, versículo de número 26. 73, verso de número 26. Vamos ver aqui o que o homem de Deus ele falou aqui, ó. O homem de Deus disse isso aqui, Salmo 73, versos de número 26. Então diz assim, ó. A minha carne, ele está dizendo, né? E o meu coração desfalecem, né? Mas Deus, ele está dizendo, é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então veja bem, irmã Helena, ele estava dizendo, né? Estava na luta, a minha carne, o meu... Não sei se ele estava com uma doença, com uma enfermidade, alguma coisa. A minha carne é corpo, né? É carne, matéria. A minha carne e o meu coração. Então veja, ele estava com um problema físico e estava com um problema espiritual. A minha carne e o meu coração, eles desfalecem. Ou seja, não era só fisicamente, né? Mas no coração dele, certamente, tinha alguma coisa que o enfraquecia. E ele tinha, tipo, um exemplo para ir atrás de Jesus, né? Atrás de Deus, só para tentar resolver o seu problema físico e o seu problema espiritual. Mas o que ele diz? Minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha porção para sempre. Ele diz, Deus, né, Jesus, é aquele que eu oro, aquele que eu busco Ele, aquele que eu amo estar na presença dEle, e é Ele que fortalece o meu coração, é Ele que me ajuda a ter fé, é Jesus que me ajuda a eu continuar batalhando, Ele é a minha porção para sempre, Ele que vai suprir minha necessidade, Ele que vai dar força nas minhas pernas, Ele que vai dar força, Ele que vai me dar ânimo, é Ele que vai me ajudar a eu lutar pela minha família, pela salvação da minminha casa. Diante de um problema, ele estava dizendo, né, que a solução era Jesus. Então é a mesma coisa, nós precisamos permanecer com Jesus.
Porque quem permanece com Jesus, Jesus ele vai abençoar. Jesus ele vai suprir todas as necessidades que a pessoa ela tem. Mas primeiro ele precisa enxergar isso dentro do coração da pessoa. Hoje a gente vive, né, num tempo onde muitos não estão escolhendo mais Jesus. Bastou, tipo um exemplo, a pessoa é casada, né? E o seu cônjuge, ele não é da fé. Não é da fé, não é nem da igreja. Mas o irmão, a irmã que seja, eles são da fé. Se converteram, passaram pelo batismo, são de Jesus hoje, estão firmes, creem na palavra de Deus, glória a Deus. Mas se levanta uma batalha lá, onde aquela pessoa que não é da fé começa a colocar agora barreira, né? Então muitas pessoas às vezes acabam o quê? Abandonando Jesus. Por conta do quê? Por conta de uma necessidade terrena que a pessoa tem. Poxa, aqui em casa se levantou uma luta, uma batalha, e agora estão querendo me proibir hoje de ir para a igreja e fazer isso. Olha só, muitas pessoas dessa batalha acabam deixando Jesus, abandonando. Mas nós não podemos, nós temos que permanecer. Se eu permanecer com Jesus, tudo aquilo que eu estou precisando dentro do meu lar, do meu casamento, da minha casa, Jesus vai me dar. Agora, se eu abandono ele, foi o que nós lemos, né, antes em Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 38. Vão se retirar para a perdição. Alguns que abandonam Jesus, que não anda pela fé, que não batalha pela fé, que não luta com Jesus, vão se retirar para a perdição. Agora, aqueles que creem nele vão ficar firmes e Jesus ele vai abençoar. Vamos ali para Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth, pegar dar um exemplo aqui. Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Ah, pastor Adilson, então eu entendi tudo. Eu preciso permanecer com Jesus, não posso largar Jesus. Exatamente. Se nós escolhemos Jesus, é ele que vai fazer a obra, né? Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Meu Deus é o Deus do impossível. Vamos fazer a leitura então, tá? Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Então vamos lá. Olha o que diz aí, ó. Disse, porém, Ruth: não me instes, né? Ou não me proíbas, né? Para que te deixe e me afaste de ti. A Bíblia está dizendo, né? Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus, a Ruth diz. Ruth era de um povo moabita. O marido dela, né, que era o filho da Noemi, faleceu. Não é dela, né? Cunhado dela também faleceu. Sogro dela também. A Noemi estava sozinha, desamparada. A Noemi pegou, voltar para Belém de Judá. Vou sair daqui de Moab, vou voltar. Quando ela planejou isso, a Ruth se posicionou. Não, de forma nenhuma, eu vou junto com a senhora. Eu vou junto com a senhora. Onde tu for, eu irei. Onde tu deitar, eu vou deitar. Quanto a hora que tu levantar, eu vou levantar. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Então ela escolheu o quê? Permanecer com o Senhor. Escolheu permanecer com Jesus. O que adianta, né? Eu não escolher o Senhor, eu voltar para minha terra, voltar para minha cultura lá e eu perder a salvação da minha família. Não, eu vou servir a Jesus. Então foi uma escolha difícil, porque ali envolvia a família, né? Talvez, eu não sei, a Bíblia não disse se o pai dela e a mãe dela eram vivos, nem se ela tinha irmãos lá em Moab. Mas certamente ela deveria ter uma família lá, porque a terra dela lá. Só que ela escolheu o que, irmã Helena? Jesus. Nós precisamos permanecer com Jesus. Por quê? Para onde irei eu, se tu tens as palavras da vida eterna? Para onde que eu vou, Senhor? O que eu vou fazer? Eu não vou me retirar do Senhor. Enquanto tem uma grande multidão de pessoas que estão se retirando porque o Senhor entrou no campo espiritual, eu vou permanecer. Eu vou perseverar porque tu tens as palavras da vida eterna. O Pedro tinha certeza que para ele um dia ser salvo, para a família dele um dia ser salva, ele precisava permanecer junto com Jesus. Então que nós vamos permanecer também, amém? Vamos pegar mais um exemplo, Daniel 1, versículo 8. Já nós vamos participar da ceia. Daniel, capítulo 1,
versículo de número 8. Vamos lá. Daniel 1, versos de número 8. Vamos ler ali para ver o que diz. Temos que permanecer com Jesus. Ele é quem vai restaurar, vai salvar, vai curar. Olha o que o Daniel disse aqui, ó. Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então veja bem, né? Daniel morava no castelo, servia ao rei, morava dentro de uma cultura onde ninguém praticamente era de Jesus, mas ele era da fé, ele era de Deus. Na primeira oportunidade de negar Jesus, ele fez o quê? Foi fiel. Não, rei, o senhor não me leva a mal, né? Esses alimentos que tem aqui, eles são sacrificados a ídolos. E o único Deus que eu tenho é Jesus, é meu Senhor, é meu Salvador. Então o senhor não me leva a mal, mas eu não vou participar disso aqui, eu não vou me contaminar com isso aqui. Ele foi sincero, foi verdadeiro, foi fiel ao Deus. Tá, pastor, mas ele foi lançado na cova do leão. Foi, mas Deus estava lá com ele. Então a gente também, às vezes, para a gente não negar Jesus, para a gente permanecer com ele, às vezes não vai passar pela cova do leão. Às vezes o leão vai querer nos devorar, às vezes vai ter algum familiar que vai querer também nos devorar, algum familiar que vai se levantar, vai querer brigar, vai querer xingar. Isso aí é cova de leão, é inevitável. Todo aquele que vai até Jesus vai passar por isso. Mas a Bíblia diz que os leões não tocaram no Daniel. Então, ainda que eu tenha alguma batalha, mas aquela batalha não vai me vencer. Por quê? Porque eu escolhi Jesus. Eu escolhi permanecer junto com Jesus. Aonde tem muita gente que larga a fé, eu permaneço com Jesus. E a pessoa que permanecer com Jesus, irmã, é a pessoa que vai vencer. O meu justo, ele virá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Toda pessoa que abandona Jesus, toda pessoa que se afasta de Jesus, deixa de andar no espiritual, Jesus diz que a alma dele não tem prazer nessa pessoa. Então imagina só, eu tenho que ficar junto com ele. Enquanto muita gente está atrás do pão que perece, da água que sai daquela rocha para matar a sede, enquanto tem muita gente que está correndo atrás de Jesus por causa daquilo, eu estou atrás de Jesus porque ele é o pão vivo que desceu do céu. E Jesus vai me abençoar no meu lar, na minha casa, na minha saúde. Jesus, ele vai estar comigo. E Jesus nunca desampara aquele que é justo, irmão. Nunca desampara. Agora a pessoa que, né, se retira, a Bíblia diz vai se retirar para a perdição. Então nós não podemos abandonar, nós temos que ficar firme com ele. Amém? Para nós encerrar, João capítulo 15, versículo de número 4. Vamos lá no Novo Testamento agora. João 15, versos de número 4. Aí nós já vamos preparar para a Santa Ceia. Vamos ver o que o Senhor Jesus ele disse aqui. João 15, versos 4. João 15, versículo de número 4. Então diz assim, ó. Jesus falou: estai em mim. É o desejo de Jesus que a gente esteja com ele. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então Jesus ele está dizendo: está em mim, me priorize a mim. Assim como uma vara não estiver ligada na árvore, né, na videira, e que não vai dar fruto, assim é a pessoa que não estiver ligada nele. Se a pessoa não priorizar a oração, se a pessoa não priorizar a igreja, se a pessoa não priorizar a fé, se a pessoa não priorizar o jejum, a fidelidade, a pessoa não está nele. E essa pessoa não vai conseguir dar fruto. Então nós precisamos, irmã, permanecer com Jesus quando muitas pessoas o abandonam. Muita gente abandona. Isso é bíblico, irmã. Tá eu e a senhora nesta manhã, de tarde nós temos culto, à noite também. É dia de Copa do Mundo, né? Ô, pastor, o Brasil vai jogar, mas eu que estou com jogo. Eu já fui profissional, já joguei em times de futebol,
Mas isso me dominava porque eu não era de Jesus. Agora eu sou de Jesus. Ah, mas é 7 horas. Mas daí, Jesus não é mais importante do que o futebol? Mais importante. Mas hoje, se a senhora pegar e a senhora for analisar, 7 horas da noite é uma multidão de pessoas que vão estar paradas para olhar Jesus, para olhar o jogo. Agora vai com vida, vamos lá na igreja ouvir uma palavra? Capaz. Então muitas pessoas estão por conta do quê? Daquilo que é material, daquilo que é físico. Não estão por causa de Jesus. E por isso que tu vê, irmã Helena, muitas famílias às vezes destruídas, casais depois dessa Copa do Mundo que se separam, né? Porque não pensa que não vai ter traição. Tem muitos homens vão para a Copa do Mundo, vão lá, as esposas ficam aí, gente que não é de Deus, quando vê trai o marido, dá divórcio, dá separação. Outros se reúnem para fazer o churrasquinho, bota cerveja, cachaça, bebe, depois briga, até se ameaça de morte. É uma destruição do diabo. Agora as pessoas que estiver na presença de Jesus, que escolher Ele que é o pão vivo, vão ser abençoadas. A senhora pode ter certeza. Jesus diz, pode passar o céu e a terra, a minha palavra não vai passar. Então nós precisamos ficar junto com Ele, amém? Nós não podemos nos separar. Tempo de dificuldade, nós temos que manter o espiritual junto com Ele, principalmente quando nós vivemos em tempo de luta. Aí eu tenho que continuar priorizando Ele para essa luta ser vencida o mais rápido possível em nome de Jesus, amém? Então eu deixo essa palavra no seu coração. A senhora entendeu a palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé então. Agora nós vamos participar. O pastor vai fazer uma oração aqui e já já nós vamos participar da ceia, tá bom? Mas coloca a mãozinha no coração um pouquinho assim. Vamos falar com Jesus agora. Senhor, obrigado, Jesus. Meu Deus, como é bom nós estarmos na tua casa. Como é bom nós estarmos na tua presença, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui nesta manhã. Glórias, 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 Pai. Aleluias, nós recebemos, Pai, recebemos a promessa, recebemos a bênção, recebemos, meu Deus, o milagre, recebemos a presença do Senhor nesta manhã. O Senhor é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, Jesus. Então, Senhor, vem com a tua presença agora, Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos mais. Nós queremos ver, meu Deus, a mão poderosa do Senhor se manifestar. Nós queremos, Pai, ser fortalecidos na fé. Nós queremos, Pai, ser, Pai, protegidos na área da saúde. Queremos ver, Pai, a nossa casa, nossa família sendo abençoada para a glória do Teu nome. Oh, vai agradecendo ao Senhor. Canta lá, malama, lama, 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 xerê. Vai dizendo, Senhor Jesus, mais de Ti, mais da Tua presença. Vai dizendo, eu e a minha casa seremos abençoados, seremos honrados por causa da minha fé, da minha comunhão com o Senhor. Oh, aleluias, Pai. Cadeias estão sendo destruídas, Pai. Lutas estão sendo vencidas agora. Que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu. Vai adorando, vai chamando a presença do Senhor nesta manhã. Lama, 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 lama. Fala para eles: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória
A presença, Senhor. Oh Deus, nesta manhã nós queremos ser fortalecido. Vai orando, dizendo: eu recebo a presença do Senhor nesta manhã. Vai dizendo: eu recebo a presença do Espírito Santo no meu coração. Eu recebo a paz de Jesus que excede todo o entendimento. E isso, vai levantando a tua voz agora, dizendo: Jesus, eu recebo a minha cura em caso de necessidade. Eu recebo meu fortalecimento espiritual. Eu recebo a bênção no meu lar, na minha casa. Vai crendo que a tua família já está sendo liberta, livre de qualquer mal. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, meu Deus, nós levantamos a nossa voz, Jesus, contra toda a força do mal que nos impede, que quer nos tirar o espiritual, que quer matar Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Meu Deus, nós repreendemos esse mal agora e exigimos, Senhor, que toda a força das trevas, toda a obra do diabo caia por terra. Diga: desapareça agora, espírito de atrapalho, barreira, muralha, que quer me impedir de buscar Jesus. Diga: eu amaldiçoo agora a obra de bruxaria, obra de feitiçaria, trabalho pago, mandado. Diga: inveja, diga todo mal que se levanta contra a minha vida, contra a minha comunhão com Deus. Diga: eu exijo agora, saia, saia. Doença saia, enfermidade saia, fraqueza vai embora. Diga: em nome de Jesus, da minha casa, da minha família, eu exijo agora. Diga: pega o que é teu agora. Sai, sai, sai. Vai embora, ordenada. Se é na vida profissional, vida financeira, se é na vida de um filho, de uma filha, aonde existe uma corrente espiritual, aonde exige uma algema que está aprisionando aquele familiar de enxergar o que é certo, nós exigimos agora: pega o que é teu, em nome de Jesus. Satanás, pega o que é teu agora, toda a tua obra, em nome de Jesus. Tire a tua mão e diga: que saia, que saia, que saia e que vá embora, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos. Mais uma vez, agradeça ao Senhor. Oh, lama, 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 xerê. Oh, vai recebendo a presença de Jesus agora. Vai recebendo agora. Vai dizendo: eu estou abençoada. Eu estou fortalecida com o pão vivo que desceu do céu. Oh, glórias, 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 Pai. Aleluia. Fala mais uma vez isso para Ele. Eu recebi um novo coração, Senhor. Glórias, glórias. Fala para Ele. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Fala pra Ele então: somos corpo, somos corpos, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso
Pai, obrigado, Jesus. Tomamos posse, Deus, da bênção do Senhor sobre a nossa vida, Jesus. Tomamos posse, Deus, da promessa do Senhor de que a nossa família, ela será salva também. Obrigado, Jesus. Estamos preparados para receber do corpo e receber do sangue de Jesus em nome dele. Erga as mãos para o alto e diga obrigado, Senhor. Diga, meu coração agradece pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus e vamos aplaudir o nosso Deus aqui bem forte em nome de Jesus. Amém, irmã? Pode vir aqui pegar sua ceia então, vem aqui, ajuda o pastor, tá? Pode pegar aqui em nome de Jesus, pega ali, o pão tá lá, do lado de cá tá o suco também, tá bom? Aí a senhora volta ao seu lugar que a gente agora vamos participar da nossa ceia em nome de Jesus, tá bom? O pastor vai também aqui já pegar, isso. Pode voltar para o seu lugar ali, daí a senhora vai apresentar para o alto em nome de Jesus, tá bom? Levante os dois elementos para o alto. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho neste momento, meu Deus, abençoar o pão, abençoar também, meu Deus, o suco, que representa, meu Deus, a aliança que nós fizemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai. E pedir que através da Santa Ceia, nossa família Deus, seja salva e seja abençoada em nome de Jesus. Levante o pão para o alto. A palavra do Senhor diz que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão, tendo dado graças, o Senhor partiu e dividiu aos seus apóstolos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Está nas nossas mãos o pão e pedimos que através dele nós vamos ter comunhão com o Senhor em nome de Jesus. Está consagrado. Pode comer, irmã. Glórias a Deus, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluias, Pai. Lama sirima, lama chore. Oh, aleluias. Obrigado, Jesus. Nós recebemos o corpo do Senhor. Recebemos, Jesus, corpo do Senhor para a glória do teu nome. Levante para o alto o suco. Semelhantemente, também depois de cear, a Bíblia diz: tomou o cálice, dizendo: esta é a nova aliança, é o novo testamento. Fazei isto sempre que vocês comerem deste pão e beber deste cálice, porque vocês vão estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Pai, está aqui nas nossas mãos o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça que havia no mundo, Senhor. Consagro junto com a tua serva ao Senhor e peço que através da confirmação nós vamos também ver, Pai, a nossa família sendo abençoada em nome de Jesus. Está consagrado. Pode participar agora em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Oh, agradeça a Deus agora. Canta lama, 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 xere, lama, suri. Oh, vai dizendo: Senhor, eu recebo renovo agora, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim,
irmão, precioso és para mim, querido irmão. Levante as mãos para o alto e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Recebemos a nossa bênção nesta manhã e recebemos a bênção da proteção para o nosso lar, para a nossa família, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a senhora diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. E vamos aplaudir mais uma vez nosso Deus aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, então. Então, isso aí. Agora a Bíblia diz, crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Então nós temos que acreditar. Eu fiz minha parte. Priorizei Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Minha casa está abençoada. Nós temos que acreditar. Se tem alguma coisa lá, nós temos que acreditar que Jesus já fez a obra. Amém, irmã? Senta mais um pouquinho aí, 2 minutinhos em nome de Jesus. O pastor vai abençoar agora. Eu vou abençoar a vida financeira. Me diz, pastor, eu tenho aqui minha oferta, eu tenho aqui um dízimo que eu quero devolver. Os nossos amigos de casa, às vezes de outra cidade que estão assistindo, né? Sabe das necessidades que nós temos na obra de Jesus. Então, aquele que tem desejo de abençoar, de cuidar, pode fazer, né? Tá na tela aí, o Pix envia, né, para esse comprovante que nós vamos estar abençoando em nome de Jesus, tá bom? Pode levantar para o alto assim que o pastor vai fazer uma oração. Senhor Deus, eu venho abençoar agora neste momento todas as ofertas, meu Deus, que são entregues na casa do Senhor. E eu peço, Senhor meu Deus, a bênção, Pai, sobre a vida do dizimista, sobre a vida, meu Deus, do ofertante, que todos, meu Deus, sejam abençoados, que todos sejam honrados para a glória do Teu nome, Jesus. Se alguém está em necessidade,